Boa noite a todos, bem-vindos a esta quarta-feira, na nossa escola da CEAL, nesse bate-papo, onde vamos trazer algumas reflexões para as nossas vidas. E hoje, contando com Daniele, obrigado por ter vindo, Rodrigo, Boa noite. Cláudia e Lucas estão hoje na retaguarda. Nós vamos procurar bater um papo sobre o livro Prazer de Viver, que é o capítulo 2, onde fala meia-idade, a travessia do encontro da esperança. Está ligado hoje a uma parte do capítulo 17, que é o dever. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Mas antes, como está escrito no Evangelho, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com vocês. E não precisa estar no mesmo lugar. Nós podemos estar em 2 ou 3 em pensamentos, tendo a mesma linha de pensamento. Então, eu convido a todos a fechar os olhos e elevar os pensamentos ao nosso Pai maior. E assim, pedindo uma bênção especial nesta noite, para que possamos, através de nossas reflexões, tirar algumas lições para as nossas vidas e que consigamos colocá-las em prática. Pedimos aos nossos amigos espirituais, esses amigos de luz, que nos iluminem para que possamos ter as palavras corretas para cada reflexão. Agradecemos a toda a espiritualidade por nos permitir estar esta noite dividindo esse tempo com todos que estão em seus lares. Muito obrigado e que assim seja. Então, hoje, nós vamos falar da meia-idade, a travessia ao encontro da esperança. Então, o que vem falar um pouco desse tema, né? Ele vem falar que os estudos vêm mostrar para a gente que nós levamos um pouco mais que metade da nossa vida para começar a despertar e nos questionar sobre o que somos, o que estamos fazendo, o que queremos das nossas vidas. E aí vem a reflexão que nós perdemos a primeira parte da vida, a oportunidade que nós temos nesse primeiro momento da vida, onde nós simplesmente vivemos e não analisamos para que seria tudo isso. Então, esse capítulo, esse texto, vem nos mostrar isso. E aí ele vem mostrar para a gente que nós temos esse dever de aproveitar as oportunidades que nos são dadas. O dever que para nós, às vezes, fica meio como obrigação, que traz essa linha de muito pelo lado material. Eu tenho o dever de trabalhar, tenho a obrigação de trabalhar. Porém, não é esse dever que nós vamos falar. É o dever moral, aonde não terá um chefe para cobrar. Terá a nossa consciência, cada um com a sua. Okay? Pode falar? Pode. Opa. Boa noite a todos. É interessante o capítulo que vem trazer para a gente essa reflexão sobre essa crise que
eventual crise de meia-idade, né? Até eles falam que é mais ou menos de 35 a 50 anos, dizendo que é o tempo que a gente normalmente para questionar as coisas que a gente acaba, ou que vem fazendo na existência. Eu gostaria de convidar, então, os colegas desta noite para a gente fazer mais ou menos como naquele meme. Hoje em dia, meme está bem na moda, né? Então, aquele meme de expectativa e realidade, sabe? E por que eu acho importante a gente fazer isso? Porque, materialmente falando, primeiro que a matéria exerce sobre nós, espíritos, né, cheio de imperfeições ainda, uma influência muito grande, né? Então, quando a gente chega aqui, nós somos praticamente condicionados, desde tenra idade, a algumas coisas. Então, nós somos condicionados que nós viemos para a Terra para sermos felizes, né? A gente é condicionado dizendo assim, olha, se você fizer tudo do jeito certo, você vai ser feliz, né? E de alguma forma, a gente se coloca numa situação de expectativa dessa felicidade. Pois quando a gente fizer tudo o que disseram para a gente que é o jeito certo, a gente vai conseguir concluir o nosso objetivo, que é o objetivo de ser feliz, né? E, materialmente falando, teoricamente, todos nós temos o mesmo ponto zero, que é a barriga da nossa mãe, né? Então, nós começamos a existir no momento em que nascemos e saímos da barriga da mãe. Cada um de nós teve esse ponto zero, né? E que essa vida que Deus nos dá, então, ela é feita para realizar os nossos prazeres e as nossas vontades. Essa é a expectativa. Então, nós temos um primeiro momento que a gente precisa acabar frequentando a escola, porque depois que a gente terminar a escola, aí a gente vem à faculdade, e depois que a gente terminar a faculdade, aí a gente pode conseguir um bom emprego, e depois que a gente conseguir um bom emprego, a gente pode comprar uma casa, a gente pode comprar um carro, e depois a gente consegue se casar, e aí depois que a gente se casar, então a gente vai poder ter filhos, e aí depois que os nossos, né, a gente vai criar os nossos filhos, e aí vem os nossos netos, e aí a gente vai ajudar os nossos filhos a criarem os nossos netos, e aí então a aposentadoria vai chegar, e quando tudo isso terminar, é que eu consigo ser feliz. O problema pode... Então, pessoal, quando tudo isso chegar, e aí eu vou ajudar o próximo, né? Chegou tudo isso para mim. Aí eu vou ser feliz. Aí eu vou ter condição, meus filhos já vão estar criados, aí eu vou viver, vou relaxar. Desculpa, não, mas é bem isso, né? Mas só que o que acontece? Bom, pode acontecer duas coisas, pode acontecer várias coisas. Mas normalmente eu costumo dizer que pode acontecer duas coisas quando a gente se depara com essa realidade. A primeira e a mais comum é a gente não conseguir nada disso. Muitos de nós não conseguem ter acesso a uma boa escola, muitos de nós não conseguem ter acesso a uma faculdade, muitos de nós acabam se casando e não têm um casamento perfeito, muitos de nós têm filhos que não são perfeitos, muitos de nós têm netos que não são perfeitos, muitos de nós não conseguem sequer chegar perto da aposentadoria, né? Então, por outro lado, algumas pessoas conseguem fazer todo esse caminho. Fazem uma boa escola, fazem uma boa faculdade, conseguem um bom emprego, conseguem uma boa casa, conseguem um casamento, conseguem o filho e tal, não sei o quê. Só que aí a pessoa consegue tudo o que falaram que ela deveria conseguir, e ela olha e fala, tá, e agora? Ou o outro que não conseguiu tudo fala, mas eu estou me esforçando no limite das minhas forças e eu não consigo. Tá, e agora? Será que o objetivo da minha existência era isso? Porque eu estou tentando fazer no meu limite e não consigo. E o outro que conseguiu tá, eu consegui tudo que falaram que eu precisava, mas eu ainda não estou completo. Será que o objetivo da minha existência
era esse? Eu queria, se alguém quiser. Eu acho que essa questão material até é muito imposta para a gente, né? E aí, se a gente apenas vai deixando as coisas, né, seguir o caminho do rio, sem esse questionamento, sem essa reflexão, a gente acaba sendo levado e acreditando realmente que esse é o nosso objetivo, né? Que é ser feliz e satisfazer os nossos prazeres materiais. Então, eu acho que até a gente chegar nesse ponto de reflexão é muito importante. Eu acho que a maioria das pessoas chega um momento que da existência, não necessariamente, né, na meia idade, às vezes antes, às vezes depois, mas que vai chegar a esse questionamento e vai, né, perguntar qual é o objetivo. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu consigo as coisas que falaram que eu deveria conseguir e eu não consigo me sentir satisfeito? Falta alguma coisa, não estou feliz, né? Quer falar? Não, eu queria só uma palavra e você marcou lá, ó, essa palavra que você marcou a primeira. A palavra que ele marcou foi expectativa. Nós criamos expectativa do que nós queremos fazer, principalmente material. Quando nós não atingimos o material, como que nós trabalhamos isso dentro da gente? Então, talvez o material fosse um instrumento que nos é colocado para aprender a lidar com essa decepção. E aí nós olharmos dentro da gente e falar assim, não, peraí. E eu? O que eu fiz na minha vida? O que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero que eu não preciso comprar? Que eu posso fazer está dentro de mim. E algo que eu não consigo, a hora que eu olho e falo assim, eu não consigo fazer isso ainda, vai ter uma certa decepção, mas nós vamos saber lidar com ela. Só que muitas vezes nós ficamos só preocupados em ter essa experiência, criando expectativas, uma expectativa muito grande, sempre com risco de não dar certo. E você falou um negócio que é muito claro, Rodrigo. Nós vamos sempre colocando esses sonhos. Eles não têm fim. Eles não têm fim. Tem uma colocação que você fez. Só um pouquinho mais alto que está longe, tá? Uma colocação que você fez, Eduardo. A gente vai colocando a expectativa, vai tendo esses sonhos, assim, e nem sempre isso dá certo. Aí uma reflexão, mas aquilo que a gente espera é o certo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aquilo que a gente, toda essa expectativa, toda essa esse rio, né, que a gente vai seguindo conforme as colocações que a sociedade nos passa desde pequeno, né, do que é certo, né, do que é necessário para que a gente atinja a felicidade, realmente é o certo? Realmente é o que nós precisamos? Para que todas essas convenções, né, frequentar uma boa escola, fazer faculdade, ter um bom emprego, ter casa, carro, esposa, filho, neto, tudo isso, todo esse pacote é realmente aquilo que nós precisamos como espíritos em evolução? Essa é a reflexão que me veio aqui. Né? A gente está tão apegado ao material que isso passa a ser assim, profundamente a nossa meta de vida. Né? Então, acho que esse também é um caminho perigoso, porque a gente foca e a gente quer de qualquer jeito, e mesmo que a gente não consiga, a gente tenta de novo e fica preso ali naquele joguinho, né? Se conseguir, não conseguir, se frustra, e aí começa, né? Vem a tal da crise, porque você fala, mas por que eu não consigo? E aquela pessoa consegue e eu não consigo? Será que eu não sou boa o suficiente? E aí é um caminho... Será que eu não mereço? Será que isso não é para mim? E colocando mais uma pimenta nesse tempero, né? Essa mesma frustração que vocês estão comentando das
questões materiais, hoje em dia ela está muito presente nas tidas questões espirituais. As pessoas têm se frustrado muito nas buscas, porque as buscas são sempre muito longe. E aí são colocadas metas que ela não vai alcançar. E essas metas geralmente se estruturam na comparação com pessoas que elas acreditam que sejam modelos. E faz com que cada um esqueça de si própria, e aí esquecendo que ela deveria ser o seu próprio modelo. Né? Então, também hoje, muitas pessoas sofrem que vivem nesse caminho que a gente chama de caminho espiritual. Mas os apegos, as expectativas, as frustrações são as mesmas que nós encontrávamos antes na vida material só. Né? Então isso é uma reflexão muito importante, porque a pessoa sai de um caminho para buscar resposta no outro, mas ela leva a mesma bagagem. E aí ela começa a se frustrar da mesma forma. Né? Eu acho uma coisa importante a gente deixar claro que não tem nada de errado nisso, né? Costumam dizer que a Honda e a Toyota podem cobrar o quanto elas quiserem dos carros. Se você for comprar um carro da Honda ou um carro da Toyota da mesma categoria do que um carro da GM, da Fiat, é mais caro. Porque eles ficaram fazendo tanto tempo propaganda de que o carro deles não quebra, durante tanto tempo, que hoje em dia as pessoas acreditam que realmente o carro deles não quebra. Só que se você não faz a manutenção no carro da Honda e da Toyota, ele quebra tanto quanto os outros, né? Então, se a gente... eu não tenho nada contra nem a favor da Toyota e nem a Honda. É só um exemplo. O que eu estou tentando dizer é que nós, desde que a gente se entende por gente, é apresentado para a gente como sendo o nosso objetivo de vida satisfazer as nossas vontades materiais, né? E a gente pode, de repente, olhar para pessoas que, como o Lucas muito bem disse, que são tidas como modelo. E tem um cara que é muito interessante o que ele falou, Jim Carrey, aquele ator de Hollywood que fez um monte de filme, fez o Máscara, o Todo-Poderoso, né? Então, ele meio que sumiu de fazer os filmes, ele teve uma depressão por conta realmente dessa crise, né? E um dia perguntaram para ele, e ele falou assim, ó, eu só gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ser ricos e famosos para ver que essa não é a chave, né? Então, você vê um cara que chegou aonde todo mundo, teoricamente, gostaria de chegar, porque fez fortuna, era famoso, era conhecido, né, pôde realizar todas as vontades, ir para onde quiser, ter o carro que quiser, ter a casa que quiser, né? Ele chega e de repente fala, ó, vocês deveriam ter conquistado tudo o que eu conquistei para vocês verem que essa não é a chave. Então, a questão não é a gente se punir por estabelecer essa expectativa, porque essa foi a visão que nos foi apresentada, né? Agora, a realidade, como muito bem disse a Cláudia, não necessariamente é essa, né? E nós podemos enxergar a realidade de várias formas, inclusive a realidade que é apresentada para a gente pela doutrina dos espíritos, né? Porque agora vem a história do meme. A gente pega a expectativa e pega a realidade, né? Então, como eu falei, que a nossa expectativa é que nós viemos nessa vida, isso foi apresentado para a gente, para satisfazer as vontades materiais. Nós viemos nessa vida para sermos felizes. O Espiritismo apresenta, então, essa existência para a gente como uma oportunidade de aprendizado, né? E aí, então, poxa vida, é uma guinada meio brusca, né? Porque até hoje eu acreditei que eu deveria ser feliz, e a partir do momento, então agora eu tenho essa referência de que minha realidade não é necessariamente ser feliz, minha realidade é aprender, né? Nós, ao contrário da expectativa, nós não começamos no momento que a gente sai da barriga da nossa mãe. O Espiritismo vem mostrar para a gente que nós somos espíritos milenares.
Porque o Espiritismo acredita na imortalidade da alma e na pluralidade das existências. Sendo essa, então, mais uma oportunidade de aprendizado, né? Então, a gente vem aqui, não é para ser feliz, não é para ser feliz. O objetivo não é para ser feliz. A gente vem aqui carregando algumas imperfeições que foram adquiridas por nós nas várias existências, né, prévias que tivemos. Então, nós viemos aqui para aprender, para poder burilar, né, nós mesmos, burilar o espírito para sair dessa oportunidade, pessoas melhores do que quando a gente chegou. E aí, se alguém quiser acrescentar alguma coisa aí. O que, né, já tira um peso bem grande saber que a gente não vai precisar resolver tudo nessa existência, né? Porque acaba sendo esse peso que as pessoas mais apegam ao material, achando que só tem essa existência, ela é uma corrida contra o tempo, porque ela fala, poxa, já tenho 55 anos e ainda não sou feliz, já tenho 55 anos e ainda não conquistei tudo que eu queria, e assim, saber que essa daqui é só mais uma já tira um pouco essa carga, essa pressão, né? E também de entender que a gente tem uma responsabilidade, né? Então, quando o Espiritismo nos fala que essa é só uma das existências, então quer dizer que o que eu fizer aqui, né? Se eu ficar pensando só em coisas materiais, isso vai ter um custo depois para mim, né? Você falou um negócio que é muito interessante, Daniela. Que nós vamos olhando, né, tirando um pouco o peso de saber que não é uma encarnação, numa existência só. Mas quando a gente chega numa idade um pouquinho... nessa meia-idade, como está falando, um pouco mais, você começa a definir que felicidade é algo que você já teve. Que não é algo tão longe. Aí você começa a dar valor àquilo que você passou. Dá valor ao momento que você viveu, que você poderia ter vivido mais intensamente. Mas você fala assim, não, eu vivi isso e fui feliz nesse momento. Essa eu acho que é uma sacada grande. De nós olharmos o que nós tivemos, ser gratos àquilo como nós vivemos e valorizar aquilo que vivemos. Como foi importante viver aquilo. Porque nós, sempre querendo mais, sempre exageramos aquilo que nós vamos querer. Tinha que ter sido melhor que aquilo. Poxa vida, mas e aí? Aquele momento você não viveu bem? Como você esteve naquele momento? É uma reflexão interessante que você está fazendo, né? A gente começa a chegar numa certa idade, passado um certo tempo da nossa existência, a gente começa a entender os momentos que a gente teve de felicidade. Mas, geralmente, a gente não aproveita esses momentos enquanto eles estão ocorrendo. A gente depois compara a nossa fase atual com fases anteriores e consegue entender que realmente a gente teve momentos de felicidade em determinados pontos. Porém, quando a gente estava naquele ponto, pode ser que a gente não tenha aproveitado, como o Eduardo falou, plenamente aquela situação, né? Aquele momento, aquela vivência. Eu acho que essa experiência que a gente vai adquirindo, por isso que eles falam da meia-idade, a gente já tem uma certa carga de conhecimento, mesmo que seja pequena, a gente começa a conseguir entender um pouco melhor, né, o que é felicidade, entre as momentos de felicidade, para que nesse plano que a gente vive atualmente, a gente não tem uma felicidade plena. Até porque nós somos ainda espíritos com muitas imperfeições. Então, a gente ainda não tem essa capacidade de felicidade plena. A gente ainda vai alcançar isso, com certeza.
mas a gente não consegue identificar também esses momentos de felicidade. A gente vê que passa batido. Depois que passou, a gente começa a refletir e consegue considerar isso. Isso é uma coisa assim angustiante até, porque a gente não consegue aproveitar o momento presente, porque a gente está pensando no momento anterior que a gente acha que estava mais feliz. É um pouco complicado. Ou já projetando como ser mais feliz no momento futuro. E aí o presente passa. E isso para mim é muito claro. Passado, passou. Futuro está por vir. Presente é o presente que nós recebemos, que devemos viver intensamente. E aí vem, voltando um pouco nesse texto, quando fala desse dever, nós temos o dever de passar essas oportunidades da vida, de viver cada oportunidade que nos é concedido para melhorar. Então, enxergar essas oportunidades como um dever para que eu passe e me ajude, ou não, no primeiro momento, vai ajudar. Mas se eu olhar de uma maneira mais rude, eu vou reclamar. E esse dever é dado de uma maneira, e nesse trecho do Evangelho vem aparecer isso, ele fala, olha, o dever vem acompanhado do livre-arbítrio. Você pode querer ou não. Você pode querer ou não. Não é uma obrigação tão grande, né? Porque ele nos dá a oportunidade e dá o livre-arbítrio. Eu tive, quando a gente estava preparando, né, o estudo de hoje, eu tive até meio que um debate assim com a Dani, né? Porque eu acho que o confronto de ideias é importante para que a gente possa aprender junto, né? E é curioso a gente falar de meia-idade como se fosse alguma coisa que fosse fácil de identificar e como se fosse uma coisa que tivesse uma data para começar, uma data para terminar e que ela fosse homogênea, como se ela acontecesse igual para todo mundo. E agora eu estou enxergando a realidade apresentada pela doutrina dos espíritos, dizendo assim que é plenamente possível que exista um espírito encarnado com 30 anos, mas que tenha 5.000 anos, 10.000 anos. E é plenamente possível que exista encarnado um espírito que tenha 60 anos encarnado, mas que tenha 1.000 anos. Então, é por isso que existe essa heterogeneidade no momento que você para pensar nas coisas. Porque nossa existência não começa no momento que a gente sai na barriga, a vida espiritual ela não começa junto com a vida material. Nós tivemos várias experiências anteriores a essa e acumulamos várias experiências, né? Porque senão a gente tende a achar que uma pessoa de 60 anos sempre será mais sábia que uma pessoa mais nova. E não necessariamente, né? Isso tem muito mais relação com a bagagem do espírito do que com a idade cronológica. O que acontece muitas vezes é que a gente demora esse 30, 40, 50 anos para, de repente, questionar essa expectativa que foi apresentada para a gente, né? Aqueles espíritos que estão mais cansados, né, que falaram, não aguento mais, nessa eu quero ir para acertar, não necessariamente demora 30, 40, 50 anos para entender. Aí você já vê que tem desde criança que tem gente que vem preparada. Posso até dar um exemplo esdrúxulo, que está muito fora da regra, mas acontece. Chico, por exemplo, Divaldo, por exemplo, que tinha 7 anos e já estava trabalhando. São os exemplos que nós precisamos seguir, né? Não daquelas pessoas que são as mais ricas, as mais bonitas, as mais famosas, mas aquelas que conseguem, de alguma forma, fazer exatamente o que a doutrina dos espíritos mostra para a gente, que é o nosso objetivo na Terra, né? Outra coisa curiosa que a gente pode levar em consideração é
Se nós temos essa existência espiritual que é tão grande, isso eu já comentei aqui numa outra vez, né? Por que que a gente precisa encarnar? Por que que a gente precisa encarnar, chegar aqui, ter acesso a toda essa expectativa e demorar 30 anos para cair a ficha, 40 anos para cair a ficha das coisas que a gente realmente veio fazer? Por que que a gente não fica do lado de lá, né? E aí eu pergunto, por que você pega o seu bem mais precioso, que é o seu filho, chega com o seu filho lá no primeiro dia de aula, não agora, que a gente está num tempo de exceção, mas pega o seu filho no primeiro dia de aula, entrega na mão de uma pessoa que você desconhece, você nunca viu, que é a professora, e fala, ó, você vai frequentar todo esse ano aqui, porque aqui você vai ter um mestre e vai ser submetido a uma série de oportunidades e estímulos que vão te fazer progredir. De forma que quando chegar no final desse ano, você vai sair melhor da escola do que você estava quando você chegou no começo do ano. Então, a vida imita a arte, né? Quando a gente vem para a existência material, nós temos um mestre, né? Temos vários colegas que são mais velhos e mais sábios que nós. A maioria está mais ou menos no mesmo nível. Aqui a gente vai ter as oportunidades para poder exercitar exatamente o que a gente precisa para progredir, que são as provações e as expiações, de forma que se a gente trabalhar duro, né, no final a gente não vai ser feliz. No final a gente vai progredir, a gente vai melhorar. Certo? Mas voltando lá na parte da felicidade, né? A gente não vai conquistar a felicidade plena, mas é possível sim, né? Ter a felicidade relativa. Kardec era perspicaz. E vocês acham que ele deixaria esse tipo de pergunta passar? Tendo toda a espiritualidade ali, trabalhando para poder apresentar a doutrina dos espíritos. Então, na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos, né? Se existia felicidade plena nessa existência. O homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? E os espíritos respondem que não. Que uma felicidade plena e completa a gente não pode experimentar, mas que depende de nós amenizarmos os males e sermos tão felizes quanto se pode ser sobre a Terra, né? E aí, beleza. E aí, então, o Kardec insiste e pergunta assim, ó, de que forma, então, eu posso fazer para ser feliz? E aí os espíritos respondem assim, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Ou seja, nós, com as nossas atitudes, é que trazemos para perto de nós essas situações que são desagradáveis, né? Então, eu tenho um outro exemplo. Faz de conta que quando a gente veio para essa existência, a gente tinha uma mala cheia de coisa que a gente precisava trabalhar, resolver nessa existência. Então, começa a existência, fatalmente nós precisaremos resolver as nossas questões. E a gente vai resolvendo as questões. Se nós resolvermos as nossas questões sem praticarmos o mal, sem a gente acumular mais coisa na mala dessa existência, fatalmente o nosso futuro tende a ser menos penoso ou mais feliz, né? Então, eu tenho uma mala que eu estou trazendo, eu vou esvaziando essa mala e não coloco nada na mala de agora, uma hora essa mala aqui do passado vai esvaziar, essa daqui está vazia, eu não preciso mais sofrer. Agora, se eu trago a minha mala cheia de questões, vou resolver nesse aqui as duras penas, e aí vou encher nessa daqui de mais questões, eu vou atrair para mim mesmo mais motivo de infelicidade. Então, nós somos os artífices da construção da nossa infelicidade. Né? E assim, né? Quando os espíritos colocaram que não, você não alcança a felicidade plena, você pode alcançar a infelicidade plena?
Então, Infelicidade plena. infelicidade. E aí? Aí, os espíritos dizem assim, ó, sobre infelicidade, né? Que não é verdadeiramente infeliz, né? Só é verdadeiramente infeliz aquele que está sobre a terra, que não tem o necessário. Quando Kardec diz assim, ó, existe uma medida de felicidade que é igual para todos? E os espíritos respondem, existe. É o limite do necessário. Então, a partir do momento que nós temos o necessário para nós não podemos, em hipótese nenhuma, dizer que nós somos infelizes. Agora, aquele que não tem o necessário para si, para comer, para vestir, para morar, esse sim pode dizer que é verdadeiramente infeliz. Eu acho interessante que a partir dessa pergunta, que é muito interessante, a gente chega a duas conclusões, né? Uma é que a felicidade não está na riqueza e na possuir bens materiais. Porque se é a medida do necessário para a gente ser feliz, a gente não precisa, né, a riqueza. E aí, outro ponto é a questão da infelicidade, que é tudo uma questão de ponto de vista. Porque se eu não estou me enquadrando se eu já tenho o necessário, se eu já tenho o necessário, eu não sou infeliz. Eu não sou infeliz. Então, se eu estou me sentindo infeliz, é uma questão de ponto de vista como eu estou avaliando a minha vida. Porque eu tenho o necessário, os espíritos estão falando, se você tem o necessário, você pode ser feliz. E aí a gente vai para a reflexão, por que eu não estou sendo feliz mesmo tendo o necessário? É uma questão de ponto de vista, né? O que é necessário para a gente, eu acho que é muito legal a gente tirar um pouco a parte material. Tirar a parte material, senão a gente vai ficar meio maluco, né? Mas assim, hoje, eu tenho tempo para ceder o meu ouvido a um amigo? O tempo eu tenho. Ouvido eu tenho. Eu tomo uma atitude desta, aí que entra, para a minha opinião, o conceito do que é necessário para a gente. Eu tenho a condição, é necessário eu agir, eu me colocar à disposição, eu pegar o telefone e falar assim, e aí, Rodrigo, como tá? Tá precisando conversar um pouco? Estou aqui para te ouvir. Agora, se eu não faço isso, eu não estou usando essa necessidade, não estou olhando essa necessidade. E aí, cada um de nós olhar para dentro de si e entender o que passa. Quais as situações que nos são colocadas e eu deixo passar? Todas independendo do material. Todas fora do material. O que vem para mim? Eu tenho oportunidade, eu aproveito. E aí, quando a gente começa a não aproveitar, vem um vendaval de coisas mexendo com a gente, misturando tudo dentro da gente, chacoalhando dentro da gente, falando assim, ó, estou mexendo, porque chegou a hora de você se transformar, de você mudar, de você ter uma atitude de transformação. E aí? Vai ou não vai se transformar para você ter prazer em viver, como diz o livro? Só para deixar claro aqui, porque eu às vezes me confundo, porque eu penso mais rápido do que eu falo e às vezes eu falo mais rápido do que eu penso. Desculpa a minha falha. Ó, o Kardec ele fala assim, ó, o supérfluo, né, então o que é além do necessário, certamente não é indispensável para a felicidade. Então eu não preciso ter mais do que eu preciso para ser feliz. Mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? Ou seja, aquelas pessoas que não têm o que é o mínimo, o básico, elas não são infelizes? E os espíritos respondem, o homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre
da falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Essa privação pode ser de duas formas, ou por culpa dele mesmo, e cabe a ele mesmo se movimentar para poder atingir o necessário, que é a medida básica de felicidade, e se for por culpa do outro, aquele que faz com que falte para as pessoas o mínimo, ele será responsabilizado. Agora, eu queria voltar um pouquinho uma coisa que a Dani disse, que eu acho que, sem sombra de dúvida, assim, pelo menos, sei lá, a grande maioria das pessoas que estão aqui e que estão nos assistindo, nós somos privilegiados, porque nós dispomos do necessário. A gente tem comida, a gente tem vestimenta, a gente tem um lugar para um teto sobre nossa cabeça, né? Bem ou mal a gente consegue, né? E se Kardec diz aqui, os espíritos, né, disseram, olha, o supérfluo não é necessário. Então isso aqui já é um choque de realidade com a expectativa que nós criamos, de que a gente precisa ter cada vez mais para ser feliz. E o livro dos espíritos vem dizer que não, isso não é. Se a partir do momento que nós temos o necessário, então talvez a gente trocar reclamação por gratidão, né? E isso não é aquelas mensagens bobas de WhatsApp que a gente recebe. Isso é uma questão de um jeito. O livro dos Espíritos convida a gente a mudar a forma de enxergar a vida e as situações que se apresentam para a gente. Né? O padrão de vida, né? Então, assim, eu estou com a louça a pia cheia de louça para lavar, né? Eu posso reclamar ou eu posso agradecer que eu tive alimento para tomar, né? Então, o meu carro furou o pneu quando eu estava indo para a praia. Eu posso reclamar que o meu carro furou o pneu ou eu posso agradecer que eu tenho um carro e que eu estava indo para a praia, né? É tudo uma questão de gratidão. E existem vários estudos científicos que demonstram que as pessoas que adotam para si uma postura de gratidão são mais felizes, né? Porque a gente sempre está focando no fim. E o Espiritismo vem dizer para a gente que o importante é o meio, é o caminho, né? Porque quando a gente lembra da escola, mesmo hoje adulto, a gente não lembra das coisas ruins. A gente fala, nossa, quando eu ia para a escola era muito legal, porque eu fazia, acontecia, não sei o que lá. Eu fiz umas besteiras, tomei umas broncas, mas fez parte, eu precisava, certo? Então, é esse processo que vai fazer que a gente cumpra o nosso objetivo no planeta, que não é ter, mas é ser, né? E a partir do momento que a gente já tem o necessário, então, para a nossa existência, cabe a gente trabalhar para curtir a jornada, né? Sendo mais gratos às oportunidades que se apresentam para a gente. Porque a maioria das benesses que nós recebemos da providência divina, nós não percebemos. A gente não percebe, a gente está tão alucinado, como o Eduardo falou, que né, que não consegue enxergar as coisas que a gente recebe. Então, tem dificuldade com o relacionamento com alguém da família, com o irmão, com o pai, com a mãe. Não, mas eu ainda tenho pai, eu ainda tenho mãe, eu ainda tenho irmão. Tem gente que não tem mais pai, que ainda não tem mais, que não tem mais mãe, que não tem mais irmão. Então, está aqui a oportunidade agora, hoje, para a gente, de alguma forma, vencer o orgulho, o egoísmo, a vaidade, vencer essas coisas que nos impedem de progredir, passar a mão no telefone e falar, ô fulano, tudo bem? Né? E não, você fala isso porque você não tem o irmão que eu tenho, né? Você fala isso porque você não tem o chefe que eu tenho. Porque se você tivesse o marido que eu tenho, você nunca falaria isso, né? Porque a gente tende sempre a achar que a mudança vem de cá para cá. E, na verdade, é ao contrário, né? A porta sempre abre pelo lado de dentro. E a ferramenta, olha só, o Mestre Jesus nunca converteu ninguém. A ferramenta que o Mestre usou é a ferramenta mais útil que nós podemos utilizar, que está ao nosso dispor, para poder fazer qualquer coisa. É o exemplo. Exemplo, né?
Então, eu não posso me responsabilizar pela mudança do outro, mas eu posso me responsabilizar pela minha mudança. Então, a partir do momento que a gente vivencia essa crise, né, que pode ser mais novo, mais velho, mas que a gente começa a ver que não necessariamente a gente está aqui para realizar, para ser feliz e para conquistar coisas, e sim para progredir, e que o importante não é o fim de conquistar, e sim a jornada. Então, aí talvez a gente comece a fazer o que a gente precisa, que é olhar para dentro de si, né? E ver quais são as coisas que a gente precisa trabalhar em nós, porque se a gente não pode mudar o outro, a gente não pode mudar o mundo, né? A gente pode mudar a gente mesmo. Mas você falou uma coisa, assim, vamos sempre lembrar, né? Toda vez que Jesus dava o exemplo, ele não se preocupava em falar assim, não, vou fazer isso para ser exemplo, para que a Cláudia veja e ela melhore. Uhum. Não. Ele fazia algo natural para ele. Só era para ele. O exemplo dele era o padrão de vida. A gratidão dele era o padrão de vida. Então, eu achei muito legal essa linha de raciocínio. Vamos trazer a gratidão naquilo que a gente tem. Aí entra a frase da Cláudia. Nós nos preocupamos em querer ficar analisando o que nós não fizemos bem feito ou como nós vamos fazer para ter lá no futuro e esquecemos de ser grato pelo que tivemos, aquele mínimo que tivemos, aquilo que eu pude fazer. E nós somos ingratos conosco mesmo. Por quê? Quantas vezes nós nos cobramos, nós nos penalizamos por algo que eu não consegui fazer do tamanho da expectativa que eu criei. A expectativa é algo que é complicadíssimo, né? A expectativa está ligada diretamente à frustração. Se não sai tudo perfeito do jeito que você quer, você se frustra. Se você se frustra, não agradece o que você tem. Então, esse é o trabalho de padrão de vida, de gratidão que nós devemos ter para olhar. Olha, foi pouco que eu fiz? Foi. Mas foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. Se eu tiver a mesma situação hoje, vou tentar fazer diferente e eu consigo fazer diferente. Porque nós tivemos uma experiência já. Senão a gente cai na lama do ser, né? Aí você fica em se, e deixa de realizar o agora. Existem vários estudos científicos comprovando que pessoas que têm mais gratidão são mais felizes, simplesmente por reconhecer as coisas que já conquistaram. Acho que é muito importante que, então, a gente deixe claro que não é errado a gente, em algum momento da existência, passar por uma crise existencial, né? Questionar tudo que fez, questionar as coisas que tem feito, questionar o objetivo da vida, né? Isso é sinal de amadurecimento mesmo, né? O que a gente não pode, então, é cair na lama do ser, porque a gente não pode mudar o que passou, mas a gente pode começar hoje construir um futuro melhor, né? E eu adoro o Livro dos Espíritos, porque ele traz umas coisas muito curiosas, né? Porque aí, então, o Livro dos Espíritos vem dizer para a gente convidar que nós sejamos pessoas melhores, que o nosso objetivo não é ter coisas. E eu sempre digo assim, que dinheiro é lixo. E aí todo mundo fala, então você não usa dinheiro para nada? Dinheiro é lixo, no sentido de que dinheiro não compra nada, tudo que é importante o dinheiro não pode comprar. Então, você pode comprar um relógio,
mas você não pode comprar tempo. Você pode comprar médico, você pode contratar um médico, mas você não pode comprar saúde. Você pode comprar um tratamento para fazer, mas você não pode comprar um filho. Você, entendeu? Você pode comprar um jazigo, mas você não pode comprar a vida, né? Então, tudo que é importante, o dinheiro não pode comprar. E se ele não pode comprar, ele é lixo, né? As coisas que são verdadeiramente importantes para nós, a gente não compra com dinheiro. E a gente não pode gastar coisas que a gente não pode comprar com dinheiro para ganhar mais dinheiro. Você não pode gastar, porque não volta mais. Você não pode gastar o seu tempo, né, sua saúde para ganhar mais dinheiro, porque isso não volta mais. Né? Então, o Evangelho vem dizer para a gente que é o limite do necessário. Nós precisamos de dinheiro? Sim, nós precisamos de dinheiro. Nós podemos buscar conforto? Sim, nós precisamos de supérfluo para ser feliz? O Livro dos Espíritos diz, não. O que eu preciso para ser feliz? Então, eu preciso seguir as leis de Deus e, dessa forma, eu paro de me compromissar e paro de trazer para o meu convívio coisas que são ruins. Porque tudo que eu experimento que eu não gosto, eu que trouxe para mim. E na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos assim, ó, o objetivo, então, dessa existência é melhorar, certo? Aí os espíritos disseram, sim, como eu faço para melhorar? E quem responde essa pergunta é nada mais, nada menos do que Santo Agostinho. Ele responde assim, ó, façam como eu fiz. Todo dia antes de deitar, na hora que eu ia deitar, eu revisitava todo o meu dia. E eu olhava, tentava buscar no meu dia todas as coisas que eu fiz de bom e as coisas que eu fiz de ruim. E as coisas que eu fiz de ruim, era ali que eu precisava trabalhar. Né? A Dani estava até assistindo uma palestra hoje à tarde, que ele estava dizendo, às vezes, a pessoa está presa naquela expectativa de ter casa, carro, faculdade, criar o filho, criar o neto, quando eu me aposentar, tal, não sei o quê, e ela acha que está tudo bem, né? Só que quando ela para olhar e tentar enxergar o que está acontecendo dentro dela, né, que aí vem a crise existencial, ela enxerga que, na verdade, não, que não está tudo bem. Que, na verdade, ela tem muita coisa para trabalhar ainda, né? E nessa palestra, ele até fala para a cliente, que era um psicólogo, ela fala assim, eu estou me sentindo perdida. Aí ele fala assim, então, você nunca teve tão... Né, você agora nunca se encontrou tão bem no caminho tão certo como agora. Porque, às vezes, a gente está tão convicto e não é o caminho certo. E, às vezes, quando a gente está lá perdido no questionamento, esse é o caminho. Porque a gente tem que questionar mesmo, entender se a gente, né, qual é o objetivo, por que a gente está aqui. E eu acho assim, de tudo que a gente falou, o mais interessante é que essa felicidade que a gente tem, que é relativa, né, como, né, às vezes a pessoa está desempregada, se ela não tem emprego, aquele momento é um momento de felicidade, né, dela ter conseguido emprego. Mas assim, acima de tudo, a felicidade está nas nossas mãos. Só a gente é capaz de promover situações de felicidade e enxergar a felicidade na nossa vida, né, porque só o fato da gente ter uma vida já é um motivo para a gente ser feliz, né? E se a gente muda essa perspectiva de olhar as coisas com outros olhos, com os olhos da gratidão, a gente vai encontrar felicidade dentro da gente, a gente vai preencher esse vazio. Então, além da gratidão, também é aquela questão de ajudar as pessoas, tudo isso ajuda a gente a se preencher. E uma coisa que o Eduardo falou lá no meio da palestra, que é a questão da gente viver o presente, né? Para não chegar lá no fim da vida e a gente ficar rememorando as situações que passaram, que a gente foi feliz, mas a gente não soube identificar. Então, assim, viver no presente, identificar as situações que estão ali sendo grato, nos ajuda a vivenciar aquele momento e entender que aquele momento é um momento feliz da nossa vida, só pelo fato de a gente existir. Que aquele momento presente é o presente que nos foi dado. Por isso chama presente. Né? Por isso chama presente. Eu quero... você estava falando do dinheiro, eu anotei aqui uma coisa assim. O dinheiro só compra
aquilo que nós não levamos desta vida. O que nós não levamos, ele compra. O que nós levamos, que é a nossa experiência, que é viver esse presente. Os relacionamentos. Os relacionamentos. Esse momento de você ajudar o próximo. Isso não compra e nós levamos. E há outra coisa importante, quando volta naquela primeira palavrinha que você escreveu lá, que a hora que eu vi, eu falei, tá. Que nós criamos expectativas. Quando nós criamos expectativas, e essas expectativas são muito altas, e nós não conseguimos alcançar, e nós nos frustramos, costumamos desistir. Esse desistir, nós precisamos entender que é aquela hora que você olha e coloca gratidão sobre aquilo sobre a expectativa que eu tive, gratidão, o que eu consegui alcançar daquela expectativa, e se colocar à disposição para a nova oportunidade. Se colocar à disposição. E quando você agradece, quando você tem uma gratidão do fundo do coração, você fica aberto para passar pelo problema de novo. E passa de maneira diferente. Reclamou, vem o problema, você vai continuar reclamando, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, você vai vir e vai ser doloroso. Vai ser sempre doloroso. Então, essa é a hora de agradecer. A hora de fazer o balanço diário, como o Santo Agostinho colocou. E voltando no dever, que quando vem falar um pouco desse dever que nós temos, né? Nós temos uma passagem que nós, com todo o dever que é colocado para a gente, né? Que está lá no Evangelho, vem falar assim: o bom espírita é aquele que tenta passar suas oportunidades, que vai em busca. Eu gostaria que, para que nós não ficássemos somente achando que os espíritas são assim, vamos colocar assim: o bom cristão é aquele que vai buscar, que tem a sua expectativa, que se frustra, mas que agradece para passar por uma nova oportunidade. Esta é a minha visão do que nós passamos, de como podemos olhar a vida de uma maneira diferente. Estamos hoje dentro do nosso horário, né? Às 21 horas. Nós queremos agradecer a todos que participaram. Dani, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Lucas, Cláudia, muito obrigado. Arrecadação. Um lembrete, nós estamos com esta fase fazendo a arrecadação de mantimentos durante toda essa semana. Nós fazíamos normalmente só no sábado, nós vamos fazer toda semana até o sábado. Então está das 9 às 11h30, das 14 às 18, 14 às 17. Então tem alguém na CEAL que está aqui recebendo as doações para as cestas. Se tiver dúvida, tem lá no Facebook, no Instagram. Se tiver ainda dúvida, pode entrar em contato com a gente. Qualquer pessoa, qualquer trabalhador consegue nos achar e nós vamos esclarecer. Ainda estamos nesse momento difícil que nós estamos passando, esse momento diferente que nós estamos passando. Então, ainda nós vamos estar ainda sem as palestras, vamos aguardar um pouco mais,
ver os números caírem, para a gente ter mais confiança e voltar a fazer a nossa palestra. Tá bom? Vamos fazer uma oração agora. Quero pedir nesse momento, utilizando esse ensinamento da gratidão, que nós possamos fechar os nossos olhos e lembrar algo que ocorreu no dia de hoje, que passou de maneira rápida e eu não consegui parar. Eu não consegui parar e agradecer por esse momento. E agora, fazendo esse balanço no dia, eu agradeço. Se eu não recebi uma flor, um ramalhete de flor, com certeza alguma semente me foi dada para que eu possa plantar e ter essa flor. Eu agradeço pela semente. E que todos nós possamos ter uma semana iluminada, com muita gratidão, com muito amor, e que possamos, a cada ato de gratidão, sentir o nosso coração mais feliz. E assim, nesse estado de gratidão, vamos estar percorrendo o nosso caminho de maneira mais leve. Muito obrigado a todos, uma boa semana e que assim seja.